Aviso importante: este conteúdo é sensível. Esta série do podcast Radar Direitos Humanos, feito em parceria com as Católicas pelo Direito de Decidir, trata de questões como violência, linguagem forte, e você pode ser uma pessoa sensível a este tema, ou pode mesmo estar passando por um momento difícil, onde a sua saúde mental precisa ser cuidada e, se você adentrar ao tema, pode lhe causar alguma dificuldade. Por isso é importante que, como um sinal de autocuidado, você então se pergunte se deve ou não continuar a acompanhar essa série. Mas não é legítimo, eu diria, legislar com a Bíblia no espaço do Estado, ou seja, a Bíblia não pode servir de referência para as discussões do Estado, né? E acho que o uso da Bíblia, nesse caso, vou falar como pastora cristã que trabalha com a Bíblia, eu acho profundamente inapropriado. Uma aposta muito mal feita por um grupo que, na verdade, queria apenas fazer suas disputas e lobbies políticos de um grupo contra o outro, testando e com outras intencionalidades também, e que usaram o corpo e a vida das meninas, que já são tão violentadas, né, e desprotegidas, como uma peça num jogo de poder. Então, assim, é lamentável que a gente veja vozes que se dizem vozes religiosas ou vozes do campo evangélico ou do campo católico, fazendo esse tipo de proposta e de discurso. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Este é mais um episódio do podcast Radar Direitos Humanos, editado e produzido pelo Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou Jacinta Chaves, sou psicóloga e membro da Paróquia Anglicana São Felipe, em Goiânia, que é da Diocese Anglicana de Brasília. E dou boas-vindas a todas as pessoas ouvintes do nosso podcast, onde temos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Esse é o segundo episódio da série Direitos Sexuais e Reprodutivos, e hoje eu tenho a satisfação e a alegria de conversar com Ódia Barros. Ódia é pastora batista, teóloga feminista, pedagoga e escritora. É assessora do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, com experiência em leitura popular da Bíblia e leitura bíblica de gênero. Também é ativista pelos direitos das mulheres. Ainda integra a Aliança de Batistas do Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, e é membro do Conselho do Instituto de Estudos da Religião no Rio de Janeiro. Ódia, querida, muito grata por sua disponibilidade em conceder essa entrevista para a gente dialogar um pouco mais, né, a respeito dos direitos humanos, nessa especificidade dos direitos sexuais e reprodutivos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de participar desse espaço importante de diálogo, né, que é o Radar de Direitos Humanos, e obrigada, Jacinta, por, né, a mediar essa conversa, esse debate. Espero que quem vai se juntar para escutar isso possa também ter, né, pontos importantes de diálogo, né, de aprofundarmos e qualificarmos esse debate, né, que tem se construído a nível nacional, e que é importante a gente fazer nossas leituras e contribuições a esse importante debate. O Brasil, ele tem acompanhado as repercussões do projeto de lei 1904 de 2024,
que busca equiparar o aborto ao crime de homicídio para quem realizar esse procedimento a partir da 22ª semana de gestação. Muitas lideranças de diferentes denominações cristãs, e inclusive fiéis, têm se utilizado da Bíblia para reafirmar o seu posicionamento contrário ao direito de decisão das mulheres. Entretanto, nós sabemos que todo texto é polissêmico, ou seja, a polissemia é um fenômeno linguístico cujos sentidos das palavras podem variar de acordo com o contexto no qual o texto está sendo inserido. Mediante sua atuação e seus estudos, Odja, como podemos entender hoje em dia a herança das narrativas e redações bíblicas construídas pelos grupos de poder que predominavam na tradição religiosa da época? Então, importante essa introdução que nos lembra, né, da Bíblia como um texto, né, polissêmico, pluridiscursivo, ou seja, nós podemos encontrar muitos discursos e narrativas nesse texto, que pode servir a diferentes, eu diria, intencionalidades e visões diferentes de tantos assuntos, inclusive deste aqui que estamos pautando. Mas o destaque mais importante é dizer que, infelizmente, a Bíblia que nós lemos e que a maioria dos grupos hoje faz uso para debater esse assunto é uma Bíblia que eu digo que traz uma herança patriarcal, que predomina sobre essa Bíblia, não que seja o único discurso e a única interpretação possível, mas, infelizmente, quem nos entrega, né, a leitura interpretativa desse texto polissêmico e pluridiscursivo é o mesmo grupo, como bem destacou aí na introdução, um mesmo grupo que são homens de poder, de privilégio, né, inclusive de uma classe clerical masculina, e que, nas suas interpretações, que não são neutras, nunca foram neutras, acaba fazendo uma leitura muito a partir do seu próprio contexto. E, então, é importante a gente destacar que, se utilizar da Bíblia para defender suas posições, eu diria que é uma prática antiga. Não é de hoje, nem é de agora. Né? Nós temos que lembrar que nós somos um continente, não vou nem falar só um país, um continente, enquanto continente latino-americano, colonizado por uma visão religiosa e uma visão da Bíblia. Né? Nossa colonização já nos legou, desde, inclusive, os primeiros sistemas legais, os sistemas jurídicos, os sistemas constitucionais, eles foram também influenciados, de alguma maneira, por essa visão cristã e essa visão da Bíblia na sua base, porque nós somos um povo, infelizmente, que teve uma colonização de um cristianismo que tomou a Bíblia desde o início como uma reserva moral para guiar, inclusive, a construção das nossas crenças e valores, vou dizer assim, institucionais de Estado. Então, esse é um problema antigo. Então, eu queria só ampliar que não é somente essa população hoje de cristãos e cristãs, sejam de tradição católica ou protestante, evangélica, que tem usado a Bíblia ou trazido a Bíblia de uma maneira, numa leitura moral, né, uma leitura moral da Bíblia, religiosa e moral, trazendo para o ambiente público. Isso nós, de alguma maneira, ainda trazemos as marcas de um colonialismo religioso onde a Bíblia e a fé cristã sempre esteve ocupando lugar no espaço público. Isso é muito importante destacar. Por exemplo, a própria ética, vamos dizer assim, a ética de trazer a ideia de, por exemplo, o aborto como um crime,
isso, nas suas origens, já tem uma influência de uma leitura religiosa cristã. Então, veja como nós temos um problema de longos efeitos e de grandes raízes profundas na nossa história como Estado, não é? Como Estado brasileiro, as leis que nós constituímos logo nas origens. Então, a gente tem um grande desafio, né, nesse momento, que eu diria que é muito mais um momento de disputa. Não que esse cenário não já existisse, mas não aparecia tanto alguns atores, alguns grupos que agora aparecem mais, por exemplo, como a bancada evangélica. Porém, nós sabemos que era, desde sempre, não só na construção dessas premissas aí que acompanham esse debate desde o início e agora, nós temos, por exemplo, a influência de uma visão religiosa católica muito forte nessa discussão dos direitos sexuais e reprodutivos. E agora, como cresce essa presença evangélica, inclusive nos espaços públicos, representantes religiosos querendo assumir protagonismo nos espaços políticos e meio que ditar regras, né, que seriam legítimas para o seu grupo religioso. Se consensuaram algumas regras, mas não é legítimo, eu diria, legislar com a Bíblia no espaço do Estado, ou seja, a Bíblia não pode servir de referência para as discussões do Estado, né? E acho que o uso da Bíblia, nesse caso, vou falar como pastora cristã que trabalha com a Bíblia, eu acho profundamente inapropriado que a gente use a Bíblia para esse debate. É inapropriado. A Bíblia não nos oferece nenhuma, vamos dizer assim, nenhum aporte sobre discutir esse direito conquistado, né, por uma sociedade que já não é mais refém dos valores de uma cultura tão antiga e tão diferente da nossa, como é que se reflete no texto bíblico. Além disso, a Bíblia, de fato, nem trata do assunto enquanto direito, né, porque essa não era uma questão. Se você me perguntar, como pastora biblista que sou, o que é que a Bíblia diz sobre o aborto? A Bíblia não vai dizer nada sobre o aborto enquanto direito, nem muito menos serviria para a gente usar isso como referência, uma vez que, por exemplo, o valor da vida humana na Bíblia, se a gente for pegar como parâmetro, vai ser um grande problema. Nós vamos ter que retroceder muito para um processo quase assim, de barbárie. Porque, assim, por exemplo, existe lá um dos mandamentos que até é muito evocado pelo grupo que se chama Pró-Vida, e usa muito não matarás. A gente tem que entender que esse mandamento especificamente mencionado na Bíblia não valia para todos os grupos humanos. O mesmo texto que diz não matarás para esse povo, ou seja, não matar entre os iguais, vai, por exemplo, usar essa mesma visão religiosa, o nome de Deus, para matar, por exemplo, estrangeiro, para matar mulheres, para matar, inclusive, crianças, infantes. Ou seja, a vida, na verdade, tinha valores diferentes. A vida, por exemplo, de mulheres e crianças não valia absolutamente nada, era propriedade do homem, do elemento masculino, né? Então, as mulheres não tinham direito, muito menos as crianças, muito menos uma vida, como a gente diz assim, uma vida não nascida. Se as vidas nascidas até 12 anos não valia absolutamente nada, imagine o que é uma vida não nascida no corpo de uma mulher. Não tinha valor algum. Ninguém se importava com o que era feito com essa vida não nascida, porque, inclusive, a vida nascida das mulheres e das crianças eram descartáveis. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente quer trazer esse texto que tem o reflexo de uma sociedade tão pouco comprometida com direitos humanos como nós hoje temos, né? Era outra visão,
e não era um Estado, eram estados religiosos, né, também. Um Estado religioso, um regime de Estado religioso tem outras lógicas. Então, assim, nós não podemos trazer esse texto para que ele sirva de referência para debates para, por exemplo, uma sociedade laica como essa que nós estamos tentando construir, né, no país. Ainda, de fato e de direito, nós ainda estamos lutando para que esse Estado seja de verdade laico, né, na prática. Você falou de uma forma muito nítida e muito boa, e cabe muito aprofundamento nessa sua fala, e me veio assim o pensamento da importância das leitoras, dos leitores da Bíblia se atualizarem nessa leitura que fazem, né, também, né? Eu lembro que em uma entrevista concedida ao podcast Radar Direitos Humanos em 2023, você referiu que a questão não é ser contra ou a favor do aborto. Porém, à época, essa questão não era o foco da entrevista, né? Hoje, com a proposta do projeto de lei 1904, né, de 2024, que se posiciona contra o aborto a partir da 22ª gestação, né, e busca equiparar o aborto a um crime de homicídio, como podemos entender o direito das meninas e mulheres realizarem a interrupção da gestação sem serem criminalizadas à luz de uma leitura polissêmica e não fundamentalista da Bíblia? Bom, eu tenho dito, por exemplo, em outros ambientes que eu tenho discutido esse tema, né? Essa PL, na verdade, ela, eu digo assim, acende a fogueira da condenação e do julgamento dos corpos das meninas e mulheres. Eu diria que é um retrocesso muito grande, não é? Pensar de retroceder com direitos já tão mínimos que essas mulheres em muita luta têm conquistado. Mas a PL, quando defende, não é, por exemplo, a criminalização da interrupção dessa gravidez a partir da 22ª semana, mesmo nos casos de estupro, isso chega a ser uma barbárie, de fato, e uma revitimização, né, das meninas, dado ao que nós conhecemos do número de abusos e estupros, né? E você imaginar que uma leitura dita religiosa, ou uma leitura que usa a Bíblia, defenda que uma jovem ou uma criança estuprada seja mais penalizada e criminalizada do que um estuprador, que é o que essa PL prevê, é algo tão incoerente com o discurso dito religioso pró-vida, que os próprios autores disso estão recuando do absurdo, não porque eles estão sensíveis ao que eles estavam maquinando e produzindo com isso, mas porque eles viram o quanto isso chocou a população, inclusive parte da população que se afirma contra o aborto, contra a descriminalização, mas que não está a favor dessa PL em caso algum, porque entendeu que isso extrapola essa discussão básica sobre qual o caminho, que eu acho que a gente tem que mudar a pergunta, não é se é contra ou a favor do aborto, mas qual é o caminho de cuidar dessas meninas e mulheres que são vítimas de violências as mais diversas, de abusos. Qual é o caminho do cuidado? Qual é o caminho, né, que nós podemos usar de cuidado e acolhimento para esses corpos, que inclusive vão resultar, eu acredito muito piamente nisso, vai redundar numa redução de recorrer ao aborto legal. Por quê? Porque enquanto a gente discute somente, sobretudo os religiosos, querem penalizar para, vamos dizer assim, bloquear, inclusive, os direitos já garantidos, né, dos abortos legais, nós estaremos, assim, não criando nenhuma alternativa para que essas mulheres tenham uma escolha mais em condições de cuidado que a gente precisa garantir. Existem outros caminhos, e eu acho que essa PL, ela foi, como eu
acredito, e muita gente que tem analisado, foi uma aposta muito mal feita por um grupo que, na verdade, queria apenas fazer suas disputas e lobbies políticos de um grupo contra o outro, testando e com outras intencionalidades também, e que usaram o corpo e a vida das meninas, que já são tão violentadas, né, e desprotegidas, como uma peça num jogo de poder. Então, assim, é lamentável que a gente veja vozes que se dizem vozes religiosas ou vozes do campo evangélico ou do campo católico, fazendo esse tipo de proposta e de discurso, e eu acho que é tão grotesco que a própria população, que historicamente tem, né, se posicionado contra o aborto, percebeu, não é, o uso desse assunto como uma estratégia político-partidária, porque, lembremos, nós estamos, na época que esse PL vem à tona, nós estamos em época de decidir que o presidente da Câmara está querendo fazer o seu sucessor, e hoje a bancada, não só evangélica, a bancada, eu vou chamar de conservadora, de extrema-direita, tem muito poder hoje na Câmara, então ele quis sinalizar para ganhar alguma simpatia e fazer o seu sucessor. Temos também aí, muito breve, eleições municipais, e algumas vozes do campo religioso queriam só se apresentar com esse discurso de costumes, dito de costume e de moral, que na verdade não é. A questão de direitos sexuais e reprodutivos é uma questão que não tem a ver com pauta moral. Eu acho que a gente precisa definitivamente qualificar nossa discussão a nível público desse tema, para que ele não seja um tema jogado politicamente de forma inapropriada, sempre para provocar apenas esse tipo de uma crise, mas é uma crise que tinha intenções do que fazer com essa crise, né? Que pouco tem a ver do compromisso. Então, esses representantes públicos que, infelizmente, o povo elege e colocava lá, que teria que cuidar de várias urgências, de inclusive pautas que têm a ver com a vida das mulheres evangélicas, das mulheres periféricas e católicas. Gente, a proposta era essa, é dar urgência a esse tema, quando nós temos a maioria das mulheres, das comunidades, elas estão enfrentando várias urgências na sua vida para resolver. Então, o que é urgente na vida das mulheres? Tanto que os legisladores, seja da religião ou, né, dos espaços públicos, eles estão tão distantes da vida cotidiana das mulheres que fazem absurdos como esse de querer tratar como tema de urgência esse tema, enquanto a urgência da vida de muitas mulheres é a fome, que está destruindo a sua vida, é falta de emprego, é falta de saúde, e aí você traz um assunto desse como urgência. Para quê e para quem? É urgência para quê? Tudo isso nos alerta muito, e a gente precisa ficar advertida, todos e todas advertidos sobre o mau uso desse tema apenas com finalidades eleitoreiras e de disputa de poder masculino nesses espaços. Por estar tão distante, né, as necessidades das mulheres, por isso é importante que nós nos posicionemos, né, que você tenha espaço de fala, e outras tantas mulheres que são comprometidas com a defesa dos direitos das mulheres, que conhecem, que estudam, que se debruçam, que têm uma atuação cotidiana nesse sentido, né? E quando você falava aí do cuidado, da importância do cuidado com essas meninas e mulheres, isso está envolvido também a prevenção, né? Inclusive a prevenção de situações de vulnerabilidade, de situações, né, de risco, né, de violações de direitos, de violência a essas mulheres e meninas, né? Trabalhando mais no cuidado, a gente pode chegar nessa questão da prevenção e promover
e ressaltar mais a prevenção, né, com a caminhada desse cuidado, né? Então é importante todo esse diálogo. Agora a gente tem uma pergunta feita pela teóloga feminista Ana Selma, né, do CEBI, do Ceará. E aí ela questiona, em uma sociedade patriarcal, onde os corpos das mulheres são sempre dados em sacrifícios para manter a vida dos homens de Deus, a exemplo de Juízes capítulo 19, qual a importância em defender os corpos já violentados dessas crianças vítimas de estupros? Então, eu acho que a primeira coisa, a Ana Selma já traz uma questão muito importante, a gente entender que, sobretudo, né, a forma como essa PL veio, ela evidenciou e desmascarou que esse ainda é o modus operandi do patriarcado, né? Ainda é usar o corpo das mulheres, das meninas, para sua autoproteção e sua autoprojeção, né? Esse texto que ela lembra de Juízes é bastante emblemático quando um estrangeiro está se hospedando na casa, numa determinada casa, e havia, de fato, a lei de proteção aos estrangeiros, quem hospeda um estrangeiro tinha absoluta responsabilidade, né, da preservação da vida desse hóspede estrangeiro, até porque os estrangeiros eram brutalizados, porque eles eram ameaças, né? É chocante o que essa narrativa bíblica conta. O próprio pai, para proteger o corpo desse estrangeiro, homem estrangeiro, oferece as filhas virgens para que sejam estupradas, façam um estupro coletivo nessas filhas, em proteção ao corpo esse corpo masculino, que era chamado de corpo estrangeiro, né? O que isso revela é que essa é a lógica patriarcal que ainda perdura entre nós, seja no ambiente institucional religioso, seja no ambiente institucional político, né? E até das famílias. Por exemplo, por que as famílias protegem tanto os estupradores e desprotegem tanto suas crianças? Isso não acontece só no caso dessa PL, porque foi praticamente isso que fizeram, desproteger o corpo das crianças, enquanto protege, ou pelo menos minimiza, a pena de um estuprador, não é? Essa é a lógica patriarcal. Essa é a lógica patriarcal onde o corpo, e eu falei sobre isso o corpo e a vida das mulheres não tem valor nenhum. Então, esse discurso moralista a favor da vida, ele é hipócrita e ele é mentiroso. Quem está sensibilizado pela defesa da vida tem que admitir que são as mulheres pretas e periféricas que estão morrendo em função de práticas de aborto insegura, enquanto mulheres de classe média alta podem praticar, e eu acho justo que têm condições de fazer essas interrupções de forma segura, porque tem dinheiro para bancar. São as mulheres e as meninas violentadas do nosso país que estão morrendo, e morrendo em vários sentidos, porque forçar uma menina que foi violentada, às vezes pelo seu próprio pai, por um tio, por um parente próximo, a manter essa gestação, quando a gente sabe que a gestação de uma criança de 11, 12 anos é um risco de vida, né? Um risco da saúde dessa menina, saúde mental, saúde espiritual e saúde física. Então, esse é o jogo patriarcal. As mulheres precisam se dar conta, inclusive as mulheres que ficam reforçando esse jogo patriarcal, quando se colocam do lado desse discurso patriarcal masculino e não se dão conta que elas estão fazendo parte de um jogo muito cruel com a vida das mulheres, né? Então, nós estamos completamente, eu diria, vulneráveis quando colocamos o nosso voto para colocar uma maioria masculina, machista, para decidir
nos diferentes âmbitos do poder, seja no legislativo, seja no executivo ou no judiciário, a predominância masculina, corpos que não entendem nem estão sensibilizados para as questões que tocam o corpo e a realidade das mulheres. Então, assim, nós estamos fortalecendo uma lógica política de sacrifício à vida e ao corpo das mulheres, cada vez que a gente elege esses representantes, e essas mulheres patriarcais também, porque não basta ser mulher, né, para a gente achar que está ali para defender os interesses e a vida das mulheres. Nós sabemos que a cultura patriarcal é uma cultura que atravessa homens e mulheres, atravessa a nossa cultura como um todo. Então, mesmo quando nós vemos mulheres, né, ocupando alguns espaços de poder, nós temos que perguntar quem são essas mulheres? E elas estão lá em nome de quem? Porque o que nós temos visto são muitas mulheres usando esses espaços públicos na política para fazer políticas de morte para nós mulheres. Então, assim, vamos ter cuidado. Mais uma vez, vamos ter não só a oportunidade de eleger nossos representantes municipais, mas em breve também nossos representantes nas câmaras, né, nacionais, e a gente tem a responsabilidade de pensar, e é ali onde se define a nossa vida, a vida das mulheres, e a gente precisa amadurecer mais a importância de quem nós colocamos nesses espaços, né, de decisão política nacional e nas políticas locais, porque a gente está nós estamos inviabilizando a nossa vida como mulheres, a depender das escolhas, né, que a gente faz. Porque enquanto é um discurso religioso limitado à sua própria comunidade religiosa, você pode escolher não estar naquela comunidade e não se adequar àquelas regras. E quando esses líderes religiosos querem ocupar o espaço público para levar suas opiniões pessoais e da sua fé para impor como lei no Brasil, aí nós estamos ameaçadas a quase um regime religioso sendo o condutor da vida pública, política do nosso país. Isso é uma ameaça muito grande, nós precisamos, de fato, ter bastante cuidado com isso. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer, e foi feito isso agora, né, desvelar esses projetos, mostrando o quão patriarcais são, o quanto distantes são da lógica, por exemplo, da mensagem do Evangelho de Jesus de Nazaré, que, enquanto os religiosos judeus botavam pedras na mão para condenar uma mulher, por exemplo, dita pega em adultério, os religiosos judeus estavam com pedra para julgar e condenar essa mulher, e Jesus coloca o próprio corpo dele em defesa dessa mulher. Jesus se coloca na defesa e na proteção dessa mulher contra uma lei que mata as mulheres. Então, nós precisamos realmente, né, já que nos dizemos cristãos e cristãs, seguir mais esse evangelho de Jesus vivido, pregado, do que essa tal lei religiosa que já matou muitas mulheres e continuará matando se nós não fizermos alguma coisa e desbancarmos mesmo, né, esse poder religioso que quer se apropriar do Estado. Isso mesmo, Odja, é muito, muito arriscado mesmo, é um perigo, né? As leitoras e leitores da Bíblia, as seguidoras e seguidores de uma maneira geral da fé cristã, utilizar esse discurso patriarcal, né, que se monta em cima desse jogo, né, de interesse de poder, utilizar esse discurso para eleger os representantes públicos, né? A gente está à mercê, e isso não condiz com o que o Jesus Cristo veio fazer e veio falar, né, aqui para a gente. E aí eu me lembrei de um texto da Helena Vola, no livro organizado pela Maria José Rosado, cujo título do livro é Gênero, Feminismo e Religião.
E o texto da Helena Vola se chama Questões Teóricas e Metodológicas sobre Gênero, Feminismo e Religião. E a Helena Vola, nesse texto, quem tiver a oportunidade de ler esse texto, e o livro, claro, ela traz várias contribuições acerca disso que você está falando, né, nessa questão, dessa aproximação, que nos ajuda a refletir e a aprofundar e a atualizar a nossa visão. Né? Tem uma parte que ela diz assim, tem várias partes, mas tem uma que ela diz assim, a importância pública e privada da religião cresceu. Então, assim, mas fica aí a dica do texto para os ouvintes, para quem quiser ler, né? Quem puder ler depois. E aí nós estamos nos encaminhando para a conclusão, né? Agradecemos a parceria entre o Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília e a AB, com a ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Então, agradecemos a parceria na construção dessa série de episódios Direitos Sexuais e Reprodutivos. A Católicas pelo Direito de Decidir é uma organização que defende e se mantém firme na defesa dos direitos de meninas, mulheres e pessoas que gestam. E agradecemos a você, Ódia, por sua disponibilidade, sua atenção em nossa conversa neste episódio. E eu gostaria de devolver a você a palavra para você fazer algumas considerações finais. Queria nos alertar sobre isso, manter uma igreja predominantemente masculina e um poder político predominantemente masculino, que opera por lógicas patriarcais, é nos colocarmos sempre no lugar de alvo das violências que historicamente têm sido cometidas por essas instituições dominadas pela lógica patriarcal. Só existe um caminho de construirmos, na Bíblia tem essa imagem do novo céu e a nova terra, eu gosto muito disso, né? A construção do novo céu e da nova terra como esse lugar onde nós vamos ter justiça e direito para todas as pessoas de maneira igual, superação de todas as violências e desigualdades, nessa imagem do novo céu e da nova terra, a responsabilidade de construir novo céu e nova terra para a vida das mulheres é nossa, aqui e agora. Sempre pautei o meu trabalho pastoral e teológico na denúncia do patriarcado, pelas raízes de mal que ele provoca, sobretudo na vida das mulheres. E está ficando cada vez mais evidente, e os sinais estão aí, de que essa lógica religiosa patriarcal, ela tem efeitos que são efeitos mesmo de morte. E nós precisamos, então, redefinir, e acho que a gente precisa redefinir em tudo que a gente construiu, até as imagens de Deus que nós temos, precisa ser reconstruídas, porque nossa linguagem, nossa gramática religiosa precisa ser revista. Nossos símbolos religiosos, a forma de falar de Deus, a forma de pensar a fé cristã, toda ela precisa ser, por isso que eu valorizo tanto as teologias feministas, que têm nos ajudado a dizer outra gramática de fé, outra gramática para falar sobre nossa fé, que isso é importante demais, inclusive isso é político. Hoje, quando a gente fala um pouco dessas necessidades de uma leitura feminista e popular da Bíblia, quando a gente fala de hermenêuticas que possam desconstruir essas leituras patriarcais, nós estamos falando de política, nós estamos falando da vida de todas as pessoas, inclusive as que não têm religião e as que não estão na igreja, mas que acabam sendo vítimas de uma lógica patriarcal, religiosa, que domina, inclusive, as nossas instituições, que deveriam estar comprometidas com os nossos direitos, e estão fazendo desses lugares um lugar para ficar disputando valores religiosos, né? Então, assim, eu queria terminar dizendo o quão é importante nós termos espaços como esse e construirmos outros espaços onde a gente possa construir novas leituras, novas visões da nossa fé, que possa ajudar, inclusive, a
enfrentar esse fundamentalismo e esse fascismo, porque não é só fundamentalismo, é fascismo que se constrói muito aliançado religião e política, e a gente precisa entender o quão ameaçador é isso, sobretudo para a vida das mulheres, porque são os primeiros corpos que sofrem, são os corpos das mulheres e dos grupos marginalizados. Então, que a gente possa fazer dessa experiência que nós tivemos agora com a discussão da PL, que teve que dar um passo atrás, pela força que nós nos mobilizamos. Acho que é importante mostrar também que a fé também mobiliza. Se ela mobiliza para um projeto de dominação e opressão, ela também é potente para mobilizar a fé no sentido da libertação, sabe, da construção do novo céu e da nova terra. Então, não é abrir mão da linguagem da fé, mas é operarmos com essa linguagem para construir projeto de libertação. Então, que a gente continue nos apropriando, não entregando a linguagem da nossa fé a esses grupos que têm projeto de poder, mas que a gente faça, de fato, da nossa fé a nossa luta e a nossa linguagem para construir novos céus e nova terra para a vida dessas mulheres e de homens que estão sendo alvo dessa política de ódio, de uma política misógina, de ódio às mulheres, de ódio aos corpos LGBTs, de abuso da terra, da criação, de abuso das crianças. Então, assim, é essa fé também que vai nos mobilizar para a gente fazer outro anúncio, que é esse anúncio de um evangelho que traz vida plena a todas as pessoas, né? Então, que essa esperança, né, possa nos acalentar nesses dias difíceis que temos enfrentado. Muito grata, querida. Um abraço. Sigamos aí parceira nas defesas pelos direitos das mulheres, meninas, das pessoas. E até a próxima. Até a próxima. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Espiúca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.